Olá, eu sou Geraldo, professor do IBAN de História do Brasil. E hoje nós vamos falar sobre a crise do sistema colonial. Nas aulas passadas nós vimos como que era a estrutura política, econômica do Brasil, como que Portugal exercia o controle sobre o Brasil, e hoje nós vamos começar a falar sobre esse processo de independência do Brasil. Então nós vamos começar a discutir os movimentos nativistas e as conjurações, que são movimentos que vão questionar a autoridade da metrópole. Nós dividimos esses movimentos de questionamento em dois. Nós dividimos nos movimentos nativistas. Qual que é a principal característica deles? Eles vão questionar a autoridade da metrópole, mas sem um caráter separatista. Então esse ponto é importante. Os movimentos nativistas não possuem caráter separatista. Estão questionando a ordem da coroa, mas sem propor separação. O ponto interessante é que eles são regionalizados. Então todos os movimentos nativistas são regionalizados. E uma outra coisa interessante, por que esse nome movimentos nativistas? Ali nós já começamos a perceber uma diferenciação. Não existe ainda caráter nacionalista, mas é o brasileiro já começar a se identificar como diferente do português. O português está aqui e nos dominando. Eu sou nativo, sou dessa terra. Então não há ainda um nacionalismo, mas um nativismo, um sentimento de pertencimento à terra e de ser dominado pelo português, ok? O outro movimento, o outro tipo de movimento que vai surgir são as conjurações. As conjurações, elas se diferenciam dos nativistas. Por quê? Porque nelas já aparece o caráter o quê? Separatista. Então, ponto importante das conjurações. As conjurações são movimentos de caráter separatista. Propõem a separação, o rompimento com Portugal. O outro ponto em comum com os movimentos nativistas é que as conjurações, apesar de propor o rompimento com Portugal, são movimentos também regionalizados. Estão propondo a independência de uma região específica e não do Brasil como um todo. Ou seja, elas também, apesar de separatista, não possuem uma identidade nacional, um sentimento de brasilidade, de nacionalidade. Ok? Então são movimentos regionais. Então são os dois movimentos que vão estar ocorrendo no Brasil do final do século XVII até o final do século XVIII. Nós vamos discutir aqui os principais movimentos nativistas. São eles: a Revolta de Beckman, de 1684. Nós temos também a Guerra dos Emboabas, 1708 a 1709. Temos a Guerra dos Mascates, de 1709 a 1710. E nós temos a Revolta de Filipe dos Santos, ou Sedição de Vila Rica, de 1720. Já as conjurações, as duas principais, não únicas, mas duas principais, são quais? A Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Vamos detalhar agora cada um desses movimentos aqui, o que eles têm de importante para nós. Começando com a Revolta de Beckman. Eu acho muito importante nós pensarmos o seguinte: onde que ela ocorre, a Revolta de Beckman? Porque eu falei que esses movimentos são regionalistas. Revolta de Beckman acontece no Maranhão. Então o local dela, Maranhão, ok? A Revolta de Beckman tem esse nome porque os dois principais líderes são os irmãos Beckman, Manuel e Tomás Beckman. Então por isso o nome Revolta de Beckman. Então ela acontece no Maranhão e os dois principais líderes, Manuel e Tomás Beckman, ok? Qual que é o motivo dessa revolta? Portugal instituiu o monopólio do comércio na região. Então existiu uma companhia chamada Companhia de Comércio do Maranhão. Companhia de Comércio do Maranhão. E ela tinha o monopólio do comércio na região. Monopólio é bom? É, para quem tem um monopólio. Quando você tem monopólio de algum produto, você oferta pouco e com preço elevado, ou seja, você trabalha pouco e ganha muito. Então imagina que esses fazendeiros, os Beckmans, assim como outras pessoas envolvidas, eram fazendeiros. Imagina que esses fazendeiros só podem vender seus produtos para a Companhia de Comércio do Maranhão. Quem vai colocar o preço no produto deles? A Companhia de Comércio do Maranhão. Preço baixo, óbvio, né? Ela quer comprar por um preço baixo.
Os fazendeiros têm que comprar ferramentas e outros produtos. E eles só podem comprar de quem? Companhia de Comércio do Maranhão. Ela vai colocar preço alto ou baixo? Preço alto. Então esses fazendeiros compram produtos a preço baixo, eles vendem o seu produto a preço baixo e compram a preço alto. Somado a isso, houve também a proibição do trabalho escravo indígena na região. Então houve a proibição do trabalho escravo indígena na região do Maranhão. Então esses fazendeiros, além de estarem vendendo seus produtos a preço baixo, além de estarem comprando produtos a preço alto, eles não podem escravizar os índios. Vão ter que usar a mão de obra escrava africana. Mas é uma mercadoria, não é? O escravo. Então quem que podia fornecer escravos para a região? Companhia de Comércio do Maranhão. E oferecia uma quantidade satisfatória? Não. Quantidade pequena e preço elevado. Então qual que é o problema que esses fazendeiros têm? Além deles terem prejuízos econômicos com o monopólio, havia ainda uma escassez de mão de obra. Eles não podiam escravizar os indígenas e não chegava escravo suficiente. Então eles têm um problema enorme. O que esses fazendeiros vão fazer? Eles vão fazer uma revolta, invadir a sede da companhia, expulsar os funcionários e enviar um representante a Portugal. Porque a ideia não era o quê? Separação. Não possui caráter o quê? Separatista. Então vão enviar um dos irmãos Beckman, o Tomás Beckman, a Portugal, para conversar com o rei, para pedir o fim do monopólio. Qual que vai ser a atitude de Portugal? Repressão violenta. Repressão violenta, tá? Vai prender o Tomás Beckman, mandar tropas para aqui, aqui vai prender o Manuel Beckman, vai matar o Manuel Beckman, né? Só que Portugal percebe que realmente aquela situação do monopólio dificultava a produção dos fazendeiros. E se eles não produzem, Portugal também perde com isso. Só que Portugal não podia admitir isso de imediato, porque ela acabou de reprimir essa manifestação, esse movimento. Portugal espera a poeira baixar, quando as coisas acalmam, e depois acaba com o monopólio da Companhia de Comércio do Maranhão. Então a revolta de Beckman é um movimento nativista. Está relacionado a um problema econômico regional, ela não tem caráter separatista, não está falando em independência, está questionando uma ordem da coroa, monopólio, né? Mas não tem ainda o sentimento de nacionalidade. Então é um movimento nativista, ok? O outro movimento nativista importante é a Guerra dos Emboabas. Guerra dos Emboabas. Primeiramente, vamos pensar onde que ela ocorre. Região de Minas Gerais. Aqui cabe uma observação. Não existia ainda Minas Gerais. O que nós chamamos hoje de Minas, São Paulo e Rio de Janeiro era tudo capitania de São Vicente. Então as pessoas que viviam ali eram chamados de vicentinos ou de paulistas, tá ok? Então Minas, Rio de Janeiro e São Paulo formavam a capitania de São Vicente. Quem vivia ali, ou vicentinos ou paulistas. Ok, nessa região de Minas Gerais, as pessoas que viviam eram chamadas de paulistas. E o que que eles descobriram? Ouro. Foi descoberto ouro na região mineradora, né? Nós já tivemos aulas sobre mineração. O que que acontece? Portugal estimula a vinda de pessoas para aqui. Nós já vimos isso, que Portugal ganhava 20% de todo o ouro extraído. Ou seja, quanto mais pessoas tirando ouro, mais Portugal ganhava, não é? Então, para Portugal era interessante muitas pessoas virem para aqui. Para as pessoas da região, os paulistas, né, os paulistas, como eram chamados, que descobriram ouro, isso para eles é bom? Não, porque é concorrência na extração do ouro, então aumenta a concorrência. Então, para Portugal, ótimo, quanto mais gente tirando ouro, melhor. Para os paulistas, não, porque é concorrência. Aí que vai haver esse conflito. Por que chama Guerra dos Emboabas? A Guerra dos Emboabas é um conflito entre os paulistas e os forasteiros. Forasteiros era quem não era da região. Então olha de novo a ideia de nativo. Os paulistas eram nativos, os forasteiros não eram da região. Quem eram eles? Portugueses, mas também brasileiros de outras regiões, né? Só que a quantidade maior era de portugueses. Alguns livros didáticos colocam como sendo um conflito entre paulistas e portugueses. Por quê? Por causa do nome, Guerra dos Emboabas.
Emboaba é uma ave que existia na região e ela tinha as pernas emplumadas. Os paulistas normalmente andavam descalços. Já os portugueses usavam umas botas que vinham até na canela e elas eram todas enroladas em faixas coloridas. Então os paulistas, ironicamente, jocosamente, eles falavam assim em relação aos portugueses: olha lá, parece uma emboaba, uma ave emplumada. Então ficou popularmente conhecido como Guerra dos Emboabas. A pergunta é, para Portugal interessa as pessoas na região brigando ao invés de tirar ouro? É claro que não. Então Portugal manda tropas para a região, acaba com o conflito, com repressão violenta, mantém as pessoas ali porque Portugal ganhava com isso. A Guerra dos Emboabas é um movimento nativista, não possui caráter separatista, tá? Não possui caráter separatista, está questionando uma ordem da coroa, que é a liberação para a vinda de pessoas para aqui, né? Enchimento de pessoas aqui, tá? E tem a ver com uma questão regionalizada, porque isso é um problema da região, não é de todo o Brasil. Então, é um movimento nativista. Vocês estão observando que os movimentos nativistas, eles estão questionando a ordem da metrópole e ela está agindo de forma firme, veemente, repressora? Porque Portugal tinha medo de fazer concessões e isso dar autonomia, dar uma liberdade e dar uma sensação de autonomia grande e isso gerar sentimento de liberdade e até luta pela independência. Por outro lado, essa postura repressiva de Portugal, com o tempo, vai acabar gerando exatamente isso que Portugal temia, ok? Vamos para o outro movimento nativista. O outro movimento nativista é a Guerra dos Mascates. Como sempre, nós estamos dizendo que são regionalistas, então vamos pensar onde é que ocorreu. Guerra dos Mascates vai acontecer em Pernambuco. Pernambuco, tá ok? E a Guerra dos Mascates, ela vai ser um conflito entre senhores de engenho de Olinda e comerciantes portugueses do Recife. Vamos entender melhor por que esse conflito. Em primeiro lugar, Recife, que hoje é capital de Pernambuco, Recife na época era um arraial de Olinda, estava submetido politicamente a Olinda. O que toda a cidade tinha? Câmara Municipal, formada pelos homens bons, pelos grandes proprietários de terra. Ou seja, Olinda tinha uma Câmara Municipal formada pelos senhores de engenho, que exercem poder político sobre Recife. Só que se nós pensarmos na data que está acontecendo isso, 1709, 10, a situação da cana-de-açúcar está em declínio. Ou seja, esses senhores de engenho de Olinda têm poder político, mas estão em crise econômica. Os comerciantes portugueses do Recife tinham dinheiro. Então funcionava uma relação interessante. Os senhores de engenho favoreciam politicamente os comerciantes portugueses do Recife, em troca de favores econômicos, empréstimos, compra de produtos para pagar a longo prazo. Então era uma relação que ela era interessante. Senhor de engenho de Olinda favorece politicamente os comerciantes portugueses do Recife, que em troca favorecem economicamente os senhores de engenho de Olinda. Essa relação funcionava muito bem, até que os comerciantes portugueses do Recife conseguiram de Portugal uma coisa que eles reivindicavam há bastante tempo: a elevação de Recife à vila. Ou seja, Recife se livra do domínio político de Olinda, passa a ter autonomia. Hoje em dia a gente fala emancipação, se emancipa. Aí Recife vai ter sua própria, o quê? Câmara Municipal, formada pelos comerciantes portugueses. Ou seja, não dependendo mais politicamente de Olinda, esses comerciantes não favorecem mais economicamente os senhores de engenho. Isso vai gerar o conflito. Por que Guerra dos Mascates? Mascate é um termo pejorativo que os brasileiros, os senhores de engenho, se referiam aos comerciantes portugueses. Mascate é o vendedor de porta em porta, sai batendo de porta em porta vendendo. Então, era um termo pejorativo. O que a coroa faz? Portugal faz? Manda tropas, acaba com o conflito, mas mantém a autonomia do Recife. Claro,
Portugal vai favorecer os portugueses em detrimento dos brasileiros, não é? Olha aí de novo o caráter nativista. Portugueses de um lado, brasileiros do outro. Brasileiros questionando ordem da coroa, elevação do Recife. Mas não tem caráter o quê? Separatista. Isso é interessante, porque até hoje existe uma certa rivalidade entre Olinda e Recife para saber qual das duas é a cidade mais importante de Pernambuco, tá? Então essa tensão, ela continua até hoje, claro que mais amena hoje, mas existe uma certa rivalidade entre as duas. Então, um movimento nativista. O último movimento nativista que nós vamos falar é a Revolta de Felipe dos Santos, ou também chamada de Sedição de Vila Rica. Revolta de Felipe dos Santos ou Sedição de Vila Rica. Onde que acontece? Essa já fica mais fácil. Acontece em Minas Gerais, né? Lembrando que a cidade de Ouro Preto, na época, chamava Vila Rica, ou seja, vai acontecer na atual cidade de Ouro Preto. O que aconteceu em 1720? Portugal determinou a implantação das casas de fundição. Relembrando, as casas de fundição eram locais onde todo o ouro extraído deveria ser levado, ali ele era fundido, derretido, transformado em barrinhas, recebia o selo da coroa e ali a coroa já tirava os seus 20%. Então lembrando que as casas de fundição não eram imposto a mais, era um mecanismo para a cobrança do quinto do ouro. E é claro que havia sonegação. Quem era Felipe dos Santos? Ele era um proprietário de terra, um tropeiro e um minerador da região. E quando Portugal anuncia a implantação das casas de fundição, o Felipe dos Santos liderou uma revolta contra isso. Como que Portugal vai tratar isso? Como todas as outras rebeliões, todos os movimentos nativistas. Repressão. Portugal manda tropas para aqui, Felipe dos Santos é preso, é morto, tá? Suas terras são queimadas. Só que Portugal percebeu que tinha que controlar melhor a região antes de implantar as casas de fundição. O que Portugal fez? Não implanta de imediato as casas de fundição, divide a capitania, aí nós temos a divisão, capitania de São Paulo e capitania de Minas Gerais. Em 1721 tem essa divisão, capitania de São Paulo, capitania de Minas Gerais. Então Minas Gerais vai surgir em 1721, separado de São Paulo, né? Divide para quê? Ter dois governos para exercer melhor o controle sobre a região. Então você divide a região, coloca um governo em cada região e exerce um controle maior. A hora que a poeira abaixa, que a situação está sob controle, em 1724, 4 anos depois aproximadamente, aí Portugal implanta as casas de fundição. Então, a revolta de Felipe dos Santos ou sedição de Vila Rica é um movimento nativista? É. Está questionando uma ordem da coroa? Tá. A implantação das casas de fundição. Está falando em independência? Não, não está falando em independência. É um movimento regionalizado? Sim, é um movimento regionalizado. Então, é um movimento nativista. Então, recapitulando, os movimentos nativistas não possuem caráter separatista. Eles estão questionando uma ordem da metrópole sem possuir caráter separatista. São movimentos regionalizados. Não possuem ainda sentimento de nacionalidade, mas já uma diferenciação entre o brasileiro e o português. Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre as conjurações, que são movimentos de caráter separatista. As duas principais conjurações, a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, que vão ocorrer no final do século XVIII. Então, aguardo vocês na nossa próxima aula. Um abraço!